agradecer ao Senhor, amém? Hoje a gente vai ler no livro de Atos, Atos 5, a partir do 34, no livro de Atos. Hoje vamos falar de algo muito importante, muito interessante e que precisa ser ministrado nos tempos de hoje. Vamos falar sobre a igreja, sobre a importância da igreja. Eu já começo essa mensagem dizendo a você que nos assiste: se você quer verdadeiramente mudar de vida, você precisa agora, nesse exato momento, fazer aquilo que muitas pessoas estão dizendo para você não fazer, que é procurar uma igreja. Procure uma igreja mais próxima de sua casa, onde tenha um pastor idôneo, uma igreja séria, e lá você terá forças, apoio para continuar na caminhada. No livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 34, que tem por título o parecer de Gamaliel. Versículo 34 do livro de Atos, capítulo 5, diz assim: mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, como é o nome dele? Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo. Eu não vou ler sozinho não, eu gostaria que você lesse comigo. Liga esse microfone aí, tá bom? Eu vou ler o 34 até o 37, e aí vocês dividem aí entre vocês dois, amém? Repetindo, Atos capítulo 5, versículo 34, diz assim: mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenha cuidado com o que vão fazer a estes homens. Leia em seguida, rapidinho aí, vamos aí, em voz alta, voz de trombeta. Versículo 36. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso, apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, e todos os seus seguidores foram espalhados. Segura aí, 38. Vamos lá, 38, versículo 38. Jogue duro aí. E agora digo-vos: dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Segue. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Todos os dias no templo e de casa em casa, não cansavam de ensinar e pregar o quê? Jesus é o Cristo. Amém? Aqui estamos diante de uma situação em que os apóstolos estavam ensinando e prontamente prenderam os apóstolos,
por estar ensinando a palavra de Deus. E agora aqui vemos uma figura muito importante. Eu não sei se você já ouviu algumas pessoas pregando, ou muitas das vezes o texto você já leu, e que Paulo fala assim, que ele aprendeu, olha só, Paulo aprendeu as escrituras aos pés de Gamaliel. Você já ouviu isso aí? De tanta importância que esse homem tinha. Paulo, ele aprendeu, esse homem foi o tutor de Paulo, esse homem ensinou a Paulo as escrituras. Então era um homem de valor naquela época. Apesar de ser um fariseu, que era aquele grupo que perseguia a Jesus, ou seja, esse grupo, os fariseus, saduceus, tinham vários grupos que perseguiam naquela época, mas esses eram os que mais se destacavam. É como se fossem as faculdades hoje, as melhores que tem aí, que você imagine, tá? Era isso, eram doutores da lei. Gamaliel, ele era uma pessoa de muita estirpe, é um homem muito importante, e o que ele falava, as pessoas paravam para ouvir. Note que aqui no versículo 34, mas se levantando-se no sinédrio, ou seja, no julgamento, num tribunal, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, ele era mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora, por um momento. Então disse ao sinédrio, disse: olha, eu não quero falar o que eu tenho para dizer na frente deles, tirem eles daqui, porque eu preciso falar algo. Aí ele começa dizendo: israelitas, tenham cuidado com o que eles vão fazer a estes homens. Olha aqui que vem um alerta: tenha cuidado. E eu percebo hoje uma grande massa de pessoas fazendo de tudo para desfazer do evangelho, para descaracterizar homens de Deus, sabe, o reino contra o reino. Eu vejo pastores brigando um com o outro para saber, para ver quem sabe mais, quem tem mais influência. E quanto isso está sendo pregado, disseminado nas redes sociais, em todos os lugares, que os crentes não são unidos. Aí aqui nesse momento aqui, existia naquele tempo, esses povos que não aceitavam o evangelho de Jesus, porque eles já estavam acostumados na religiosidade, estavam acostumados com o sistema deles. Aí vem Jesus e resgata a sua palavra, porque Jesus não veio pregar algo diferente. Eles é que estavam tão cegos, que eles não percebiam que Jesus estava trazendo as escrituras sagradas, porque a palavra de Deus, ela não muda. Jesus, ele veio cumprir a lei, ele veio cumprir a sua palavra. Aí ele diz: tenham cuidado. E eu repito isso para essas pessoas que têm se levantado contra o evangelho: tenham cuidado. Tenham cuidado com o que vocês estão fazendo, porque vocês não estão se levantando contra os crentes, vocês não estão se levantando contra a igreja, você está se levantando contra o próprio Deus. Aí ele começa a trazer alguns exemplos daquela época, que eu acho interessante da Bíblia, o gostoso de ler a Bíblia, ela que te transporta para um momento da história, um momento interessante da história, porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente pensa assim: não, na época de Cristo, ele veio, ressuscitou, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, foi aos céus. A gente olha que só tinha Jesus, a gente pensa que Jesus era um nome comum, por isso que era difícil, sabe, de localizar, e os seus discípulos pareciam com ele, porque imagine você chegar na China, por exemplo, e identificar um chinês, ou um japonês, né? São todos parecidos, para nós, mas eles lá, imagine eles lá. Então os judeus, eles são muito parecidos, judeu, muito parecido com o outro, e Jesus, a Bíblia fala que não havia formosura alguma para alguém o desejar, ele era simples, um homem comum. Não é que Jesus era feio, apesar que esse texto tem duas interpretações, no meu ponto de vista. Está falando de algo
concreto, né, de formosura. Está falando ali também da via sacra, porque aquele texto ele se destaca no momento que está descrevendo a via sacra, o momento que Jesus estava apanhando, sofrendo, de fato olhando para ele, não havia como homem algum, está globando tudo, o desejar. Então não é um desejo carnal, é algo de admiração. Mas também Jesus era uma pessoa comum, como o seu povo, igual ao seu povo. Não é que Jesus era feio. Se você acha um judeu feio, então você podia encontrar Jesus era feio. Jesus parecia com o seu povo, com os seus discípulos. A prova é que quando interrogam Pedro, falam assim: tu é um deles. Pedro: não, tu parece com eles. Não sou, você fala como eles. Até o jeito de você falar é igual a eles. Ou seja, se você de fato é um seguidor de Jesus, você vai ser identificado onde você estiver. Então, se as pessoas não identificam a você, não olham em você, tem algo errado, porque Jesus fala assim: ó, se amai-vos uns aos outros, saberão que são meus discípulos. Primeiro passo é o amor, amar as pessoas, principalmente os da casa. Então a gente fica achando que era normal, não, mas aqui o Gamaliel, ele traz algumas coisas daquele momento, daquele tempo, que existiam outros homens, assim como nos tempos de hoje. Temos aí vários Cristos que apareceram. O mais famoso aqui no Brasil é um tal do Henry Cristo. Tem um fato interessante que alguém olha para ele e diz assim: prove que você é Cristo. Ele diz: prove que eu não sou. Conversa de louco. É fácil responder assim, né? E aqui Gamaliel fala: tenha cuidado, homens, porque algum tempo atrás, né? Outra coisa que a gente precisa entender na palavra, nem sempre de um versículo para o outro aconteceu na sequência, tá? Não quer dizer que tem versículos que passaram anos de um para o outro, tem versículos que passaram meses, semanas. Aí ele fala aqui, ó: lembre-se que há algum tempo se levantou um tal de Teudas. Levantou um cara, um Teudas, arrebanhando pessoas, dizendo ser alguém muito importante, a qual se juntaram cerca de 400 homens com Teudas. É por isso que você vê muitos homens aí de influência, de carisma, juntando muita gente. Mas olha o que Gamaliel, com tanta sabedoria que esse homem tinha, ele olha e fala assim, ó: mas foi morto, e todos os que lhe obedeciam dispensaram e foram reduzidos a nada. Você lembra de Teudas? Arrebanhou muita gente, e a galera estava todo mundo indo atrás. Aí Teudas morreu, acabou o movimento. É por isso que nos grandes movimentos políticos, movimentos sociais, quando você, na igreja principalmente também, quando você derruba o líder, você derruba as ovelhas. Quando você derruba um político, você derruba os seus seguidores. Por isso que tentam hoje, nos dias de hoje, matar, sabe, a personalidade da pessoa. Eu esqueci a palavra direito. Eles tentam matar você, a sua identidade, né? Como? Denegrir, mas a palavra não é bem essa. Ou seja, ele tem que descaracterizar uma pessoa, a ponto dessa pessoa cair no descrédito. Primeiro, hoje na internet ele te mata por dentro, ele te mata como pessoa, sabe? Como é que funciona? Hoje, você vê, ouve o que aconteceu, aí joga nas redes sociais, as redes sociais te trucidam você, a mídia social diz: olha, você roubou, você matou, está preso, foi preso, vai ser preso, não sei o que, bababá, foi indiciado, não sei o que, está tudo no campo da investigação. Mas aí as pessoas começam: ladrão, assassino, estuprador, pastor ladrão, vagabundo e não sei o que. Aí quando chega no final, não foi ele não, é inocente, mas já foi, acabou com a vida da pessoa, a pessoa agora não tem mais credibilidade.
É igual aquela história do perdão. Ah, você me perdoa? Eu te perdoo sim, vamos ali no monte comigo. Eu não sei se essa história é verídica, mas ela tem muito a nos ensinar. Que a pessoa sobe lá no monte, pega um saco de pena e joga. Aí ele fala, pronto, eu te perdoo. Agora, cata essas penas aí. Junta tudo de novo no travesseiro. É impossível, pois é, o que você fez, eu te perdoo, mas o estrago que você fez talvez seja impossível de me reverter. Está assim. Não existe investigação. Aí jogam na mídia, o povo cai em cima. Me lembro bem do Marco Feliciano, num momento da sua história. Surgiu um boato com ele, com a mulher, aquela agonia, a gente patrocinando. Aí quando vai ver a mentira, a mulher estava mentindo. E agora? Portanto, quando o diabo quer destruir a igreja, ele mexe nos pastores. Se o diabo quiser destruir um grupo, ele mexe no seu líder. Por isso precisamos ficar espertos. Então ele fala que Teudas chegou também há um tempo atrás e morreu, acabou. Depois desse se levantou-se Judas. Teve um cara também chamado Judas que se leva, não é Judas o Iscariote, não é Judas o irmão de Jesus, o apóstolo. Judas era o nome comum. E ele era de onde? De lá da cidade de Jesus, da Galileia. Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Levou quantos? Muitos. Também este foi morto. E todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso agora, digo a vocês, não façam nada contra estes homens. Não façam nada contra a igreja. Não façam nada contra os líderes. É o que mais as pessoas estão fazendo. Não estão fazendo conosco, estão fazendo com Cristo, com o próprio Deus. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, olha que palavras sábias, se este plano, se esta obra vem de homens, será destruída. Se aquele movimento, se aquela aglomeração, se aquele... Por isso que tem grandes templos aí, grandes lugares que estão destruindo, estão começando a ruir. Porque a pessoa talvez tenha se perdido em meio à caminhada. E se tirar Cristo do centro da mensagem, se tirarmos Cristo da igreja, se tirarmos Cristo da nossa vida, se tirarmos Cristo da nossa dança, se tirarmos Cristo do nosso louvor, o final é terrível. Aí no versículo 39 ele faz uma alerta: mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e corre risco de estar lutando contra Deus. Se a obra é de Deus, ninguém pode destruir. Se a obra vem do Senhor, ninguém pode acabar. Aqui traz um alerta para nós. Se aquilo que nós estamos fazendo vem de Deus, prospera. Aquilo que nós estamos fazendo vem do Senhor, há prosperidade. Mas se estamos fazendo algo que não vem de Deus, isso se acaba.
Portanto, precisamos ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou. Não vão contra Deus, não se levantem contra Deus. Toda vez que alguém se levanta contra a igreja do Senhor, está se levantando contra Deus. Estava conversando no carro agora antes de vir para a igreja, falávamos sobre coisas, né? Que o diabo, não foi bem o diabo, nós falávamos sobre tudo que existe neste mundo, debaixo do sol, as pessoas usam para o bem ou para o mal, que seja o amor, que seja a violência, que seja a palavra de Deus, que seja as músicas, que tudo que se existe dessa terra, as pessoas têm a capacidade de usá-las para o bem e para o mal. Só que nós não podemos colocar todas as pessoas no mesmo pacote, não podemos. Assim como nesses tempos aqui, esses homens se levantaram também, dizendo, está pregando a palavra. O próprio Jesus, né, quando o próprio Jesus, ele é interrogado pelos seus apóstolos e fala, Jesus, tem um grupo aí que está batizando, que está expulsando em teu nome, está fazendo. Jesus fala, deixa lá, que não é por mim, é contra mim. Aquele que não se ajunta, se espalha, deixa. Pois quem faz essa seleção é o próprio Deus, porque se tiramos Jesus do centro, acabou. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. Ainda mesmo assim, apanharam. Mesmo ainda tendo aconselhados a não fazer nada com aqueles homens, deixar ele ir. Mas assim, ainda eles apanharam. Isso é para nós entendermos que mesmo que a nossa obra, que a obra do Senhor esteja dando os frutos, esteja funcionando, pessoas malignas irão fazer mal aos seus líderes, a fazer mal aos seus servos, aos servos do Senhor Jesus. Por isso que nós não podemos ficar tristes quando alguém se levantar contra a igreja do Senhor, quando alguém se levantar contra aquilo que nós estamos fazendo na casa do Senhor. Não podemos nos abater, porque de fato haverá pessoas ruins neste mundo, haverá enviados do diabo que fará de tudo para que a igreja não avance, mesmo sendo aconselhados a não fazerem, mesmo sendo aconselhados a deixar. Nós estamos numa democracia em que o país, você pode professar a sua fé. Engraçado é que todos podem, proferir seus desejos religiosos, sua crença, mas quando é a igreja, sempre há alguém que se levanta para tentar destruir, para tentar atrapalhar de alguma forma, e nós como servos não podemos nos abater com isso. Temos que estar firmes, focados em Cristo. Aí eles falam aqui no versículo 41, eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres, porque por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Como é que você está? Quando alguém te confronta, quando alguém te despreza porque de Cristo, quando alguém te bate porque de Cristo, quando alguém te humilha porque de Cristo, como é que você fica? Você fica triste? Você fica batido? Você desiste? Você volta atrás? Que é isso, irmãos? Que fé é essa? Que possamos chegar nesse nível de fé. Aqueles homens estavam diante de uma situação complicada. É por isso que Paulo fala, nada tenho a minha vida por valor, nada tenho eu, dos pecadores eu sou o principal.
Porque se eu vivo Cristo, se eu morro, eu estou no lucro, porque um bom soldado, ele não se abate com os problemas dessa terra, ele tem o prazer de agradar a quem o alistou para uma guerra, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Esses homens aqui entendiam como é que esses homens apanham, tomam uma surra e saem rindo. Não é que eles eram malucos, não é que eles eram doidos, não, eles tinham entendimento do que estava acontecendo, eles sabiam porque eles estavam ali, e eles falam assim, ó, eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Você se sente digno de ter uma igreja para você vir? Você se sente digno de ter, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque hoje as pessoas têm dito aí por aí, não precisa de igreja, precisa sim. Não haverá salvação fora da igreja para aqueles que podem estar na igreja. O pacote tem que ser completo. Aquele que não tem condições de vir por uma enfermidade, por alguma coisa, é outra coisa, mas pessoas fortes, que pode ir para todo canto, pode ir para cinema, pode ir para futebol, pode ir para farra, pode ir para onde quiser, mas para a igreja não querem ir. Isso é coisa do diabo que colocou na cabeça, tem que quebrar isso nesse país. Depois da pandemia, as pessoas agora têm uma aversão à igreja. Eu não preciso de igreja. Crentes velhos na igreja, crentes velhos de igreja, e hoje olha e diz que não precisa mais de igreja. Precisa sim. É por isso que a vida está assim toda destruída, toda acabada. Não tem paz no coração, não tem amor, porque querem fazer o que bem querem no seu coração e não querem se render à palavra de Deus. Não podemos agir pela nossa vontade. Se for assim, muitas das vezes eu não quero estar na igreja, mas eu venho, porque eu sei que eu preciso estar aqui, eu sei que eu preciso obedecer, não só a metade da palavra, mas é a palavra por completa. A pastora está dizendo aqui que enganoso é o coração do homem. O nosso coração é enganoso. Não podemos ficar, se nós fizermos só aquilo que nós desejamos, que nós não estamos enquadrados nas escrituras sagradas. Jesus fala assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo: olha, eu recebi do meu Pai a missão. Eu sei, quando chegou num dado momento, o Pai revelou a mim o que eu tinha que passar, o que eu tinha que sofrer, e eu olhei e disse: é muito difícil isso aqui, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Possível não é, meu filho, você precisa beber para que isso aconteça, mas se você não quiser, aí Jesus fala assim: oh Pai, que seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo: para mim não é pesado, para mim é gratificante, eu passarei porque eu ouvi o meu Pai e eu disse sim. Aí está dizendo: olha só, segue-me, porque eu vou marcando o caminho para você vir atrás. Segue-me, negue-se a si mesmo, porque Jesus teve que se negar primeiro a si mesmo. Então essa história de que eu só faço, eu não entendo dessa maneira, está errado, precisa ser mudado. Se queremos ser salvos, a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus. A igreja é importante para que você busque esta santidade. É preciso viver a comunhão, o partir do pão. Isso é coisa do diabo, que tem colocado na cabeça das pessoas que não é necessário mais vir à igreja. Eu não vou para a igreja que eu não vou dar dinheiro ao pastor. Eu não vou para a igreja porque o pastor lá é enrolado, não sei o que. Fica inventando um monte de desculpas. Você hoje vê uma pessoa sofrendo, você ora por ela, você ora por ela, ela se alegra, você abençoa a vida dela, mas você faz um convite e vem para o culto, vem ouvir a palavra de Deus. Por que hoje nós estamos fortes? Porque antigamente nós íamos para a escola bíblica dominical, a gente ia para culto de oração, a gente ia para vigílias, nós não perdíamos uma oportunidade de estarmos aprendendo do Senhor. São os crentes raízes, aquele que for enraizado. Jesus fala que duas casas que passaram pelo mesmo problema, de vendavais e coisas difíceis, mas uma estava alicerçada na rocha, a outra estava alicerçada na areia. Quando veio o vento forte, o vendaval, a que estava sobre a areia caiu.
A igreja é onde nós estamos crescendo, ganhando estrutura. Aqui é ferro afiando ferro, é um desafiando o outro, é um vivendo com o outro, é um hospital, é um aprendendo com o outro, e assim, de glória em glória, vamos aprendendo, conhecer e aprender de graça, viver e aprender. Seja forte, sabe, no entendimento, seja inteligente. Aqui você aprende tudo. Mas em casa, onde você não consegue nem orar, você pega o celular, e bota lá no canto, aí você vai decidir orar, você vê a mensagem chegar, você não consegue, muitas das vezes você desliga a mensagem, mas você fica, será que alguém respondeu aquela mensagem que eu mandei há pouco? Será que, como é que está aí? Aí você vai na rede social, é um negócio terrível. A igreja é importante, é o momento de você desconectar disso tudo, chegar e ouvir a palavra. Pode falar, leia aí, compartilhar o culto aqui, o negócio está bom, leia aí. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha aí, repete de novo aí, bem alto. Qual está escrito aonde? Em Hebreus capítulo 10, versículo Hebreus capítulo 10, 25. 25, lê de novo aí. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Pronto, é um texto para crente. A palavra está dizendo, olha, você crente relaxado, que está dentro de casa agora, Deus está falando para você, não deixe de congregar, como é costume de muitos, ainda mais quando você perceber que está perto da volta de Cristo. Acorda irmãos, a volta de Jesus se aproxima, você sabe disso porque você conhece as escrituras. Olha o texto está dizendo, não deixei de congregar, como é o costume de muitos. Versículo 42 diz, e todos os dias, era de vez em quando? Todos os dias, no templo. Olha onde eles estavam pregando, aonde? No templo. Você consegue entender isso? No templo. Aonde mais? De casa em casa. Eles não ficavam apenas na igreja. Eles saíam agora de casa em casa, fazendo o quê? Pregando o quê? Falando o quê? Não cessavam, não paravam, não desistiam, eram incansáveis. Eles ficavam de casa em casa fazendo o quê? Ensinando. Não cansavam de ensinar e de pregar o que? Jesus é o Cristo. Não é ir apenas para a igreja, não é apenas ir de casa em casa. O que é que fazemos na igreja? Precisamos fazer o quê? Pregar que Jesus é o Cristo. Pregar que Jesus é o Cristo aonde? De casa em casa, na igreja, sabe? Precisamos, às vezes queremos buscar uma palavra bonita, queremos falar algo especial para alguém. Olha o que os apóstolos faziam, eles só falavam, ensinavam e pregavam que Jesus é o Cristo. Você sabe qual foi a mensagem de Pedro? Quando ele pregou e aquela multidão de pessoas se converteram a Jesus, sabe qual foi a mensagem? Ele começou falando, olha, nasceu um menino, filho de Maria e José. Este foi concebido pelo Espírito Santo. E esse menino crescia em graça e em conhecimento. E esse menino cresceu, aos 30 anos ele começou a pregar. Ele era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Olha, este homem sarou, curou, libertou, expulsou demônios. Olha, esse homem chamado Jesus foi morto por
vocês. Mas vocês são testemunhas, nós somos testemunhas, porque somos os seus apóstolos, e muitos de vocês também estavam lá. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia, vocês são testemunhas, nós também, ele ressuscitou. E hoje está na glória. Era isso que os apóstolos falavam. Nós vimos o que é que Paulo falava. Paulo disse assim: olha, eu, Paulo, Saulo, eu que aprendi aos pés do Gamaliel, judeu, eu estava indo no caminho de Damasco, eu estava indo perseguir a igreja, no caminho eu vi uma luz e eu caí do cavalo. Aí eu vi uma voz, eu fiquei cego, e aquela voz olhou para mim, eu olhei para aquela luz assim, eu disse: quem é esse que está aí? Aí eu sou Jesus a quem tu persegue. Ah, mas Paulo estava indo atrás dos irmãos, como é que Jesus fala que estava perseguindo a ele? Cuidado, por isso Gamaliel fala, cuidado. Paulo saiu para perseguir os crentes, mas ele estava perseguindo a Jesus. Aí Jesus fala: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Aí Paulo fala a mesma história. Aí esse Jesus mandou que Ananias fosse lá, orasse por mim, e esse Jesus me chamou para uma obra, e eu fui atrás dos apóstolos, e esse Jesus ressuscitou, esse Jesus foi morto, ressuscitou para nos dar vida. A mensagem é essa. Às vezes você fica: o que é que eu vou dizer? Conte a história de Jesus para a pessoa. Fala que ele nasceu, como foi a história dele, que ele ficou na manjedoura, que não tinha lugar para ele na estalagem, ele ficou ali, e que os 3 reis magos foram lá e visitaram, viram uma estrela e seguiram. Fala para eles: Herodes tentou matar ele, mas olha só, Deus enviou anjos para avisar os pais: não vai para lá não, vai por cá. Conte a história, não fique inventando não. Talvez você se surpreenda, tem pessoas que não conhecem a história de Jesus, e você conhece, conte para ela. Isso é pregar a palavra de Deus. Conte em detalhes como foi, porque você conhece, Jesus ressuscitou. Olha, sabia que os soldados batiam nele, cuspiram na cara dele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, um manto para humilhar ele. Jesus ficou calado. Aí lá na cruz ainda, alguém, 2 ladrões, um do lado, outro do outro. Um olhou para ele e disse: tu és, salva-te e a nós também. Aí o outro disse: não, não faça isso, nós merecemos estar aqui. Aí você conta para a pessoa: Jesus, sabe, naquele momento, as palavras daquele homem mau, veio uma ave e cegou ele. Mas aquele Jesus que falou bem, Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Conte as histórias da Bíblia, não precisa criar, porque os apóstolos faziam isso, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Este é o papel da igreja, este é o papel do cristão. Você sabe por que os apóstolos iam de casa em casa? Aí tem gente que está vendo aí, eu não preciso ir para a igreja, é só ficar de casa em casa. Vive sem um templo. O judeu ama a casa do Senhor. Sabe por que o judeu hoje não? Eles oram no muro da lamentação? Porque eles estão esperando a construção do próximo templo. Precisamos saber a história. Davi construiu o primeiro templo, o templo de Salomão. Era lindo. A glória do Senhor se manifestava naquele lugar. A primeira igreja. Mas aquele templo belo foi destruído. Mas outros homens, Neemias e outros, levantaram de volta o templo. E alguém disse: eita, aquele templo era lindo, esse aqui. Aí a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E foi reconstruído o templo. Guerras e mais guerras e guerras destruíram de volta o templo.
Aí Herodes construiu de novo o templo, que era esse templo belíssimo que Jesus entra. Olha, eu digo a vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser destruída, porque era o orgulho do judeu. Os judeus, ele ama a Deus. O judeu, ele ama o Senhor. O templo é importante para o judeu. Por isso que as nações chegavam e destruíam o templo, porque acabou. Então tinha pessoas daquela época que não poderiam estar no templo por alguma enfermidade. Tinha enfermidades que não poderiam entrar. Pessoas acamadas, pessoas doentes. Era por isso que os apóstolos iam de casa em casa e nos templos, e não cessava. Não é para aqueles crentes que não queriam estar no templo, saudáveis. Tudo narrativa de crente desviado dentro de casa. Precisamos se congregar. A igreja, e assim como Gamaliel mesmo disse. Gamaliel disse: olha, se essa obra deles vem de homens, vai acabar. Porque tu lembra de Teudas? Matou o líder e acabou. Mataram a Jesus. Quantos anos atrás? Jesus ressuscitou, foi aos céus e a obra continua até o dia de hoje. Grandes homens se levantaram para destruir a igreja. Como diz a música de Anderson Filho, tentaram acabar com a base da igreja, porque sem ela a terra não povoaria o céu. Não é assim? Ela não teria forças para lutar, não haveria missionários em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Tentaram nos parar matando alguns irmãos, mas não adiantou, surgiram mais cristãos, orando como Paulo e Silas na prisão. Não é resto? Assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é o cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. É por isso que o inferno vive a chorar, porque a igreja não descansa, o tempo todo está lá, pregando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, como aquele que brilha como a luz do sol. Ninguém para a igreja do Senhor. Se a igreja está alicerçada na palavra, ninguém para. Ninguém para. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Se você que está agora nos assistindo aí, está sem forças para voltar à casa do Senhor, feche teus olhos também. Por algum motivo você não consegue mais congregar, feche os teus olhos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Tu és o Deus onisciente, onipresente. Tu és o Deus que não existe fronteiras. Se nós tivéssemos asas, voaríamos até o Senhor, mas podemos chegar até o trono através da nossa oração. Que nesse momento haja um alinhamento entre terra e céu. O que for ligado aqui será ligado também nos céus. Nós ligamos agora a mente desta pessoa ao trono da graça. Nós repreendemos agora todas as amarras da mente. Nós repreendemos todas as amarras do inimigo que tem impedido essa pessoa de chegar até a tua casa. Nós repreendemos também agora toda a dureza do coração, que façam que essa pessoa desista de congregar. Que a paz que excede todo entendimento encontre o coração desta pessoa agora.
renova ela mais uma vez, como planta plantada junto a ribeiros de água, que florescerá, importa o que aconteça. Levanta, sustenta, coloca de pé, faz com que essa pessoa nesse momento volte à casa do Senhor, volte a congregar, volte a viver a comunhão com os irmãos, volte a ter assim, entendimento sobre a tua palavra. Prepara ela, nos prepara para uma grande obra nas tuas mãos. Também toma a nossa vida, nosso coração em Ti, que possamos continuar fazendo o Teu ID, e assim como estes homens, como estes apóstolos, que mesmo após serem açoitados, saíram sorrindo, por serem achados dignos. Estamos felizes, Senhor, por termos a oportunidade, por estarmos obedecendo ao Teu chamado. O Teu Evangelho não é vergonha para nós, a Tua palavra não é vergonha para nós, a Tua igreja não é vergonha para nós. Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei presente. Nós nos envergonhamos do Teu Evangelho, nos envergonhamos do Teu nome, nós Te amamos, nos sustenta, nos dá estratégia, nos dá revestimento, nos dá graça, renova a nossa fé, para que possamos, assim como os Teus apóstolos, que são Teus imitadores, estarmos na igreja, de casa em casa, orando pelos enfermos, orando pelos doentes, restaurando as famílias, quebrando os cativeiros, derrubando as portas do inferno, saqueando as pessoas de lá do inferno e trazendo para a tua casa, para que naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, possamos estar contigo das mansões celestiais, e o Senhor possa dizer: vinde benditos de meu Pai. Eu te entrego, Senhor, a Belivre em tuas mãos, a Igreja Batista Belivre Church, Ministério Ama em tuas mãos. Te entregamos o Ministério Ama nas tuas mãos, a igreja que tem nos apoiado em oração. Abençoamos esse ministério, que o Senhor possa dar direcionamento aos pastores, ao pastor Marcos, ao pastor Alexandre e toda a sua comitiva. Toma também a Belivre aqui, Senhor, do nosso ministério. Toma essa igreja em tuas mãos, guarda, nos sustenta, Senhor. Somos teus, assim como Gamaliel disse: se não vem de ti, dispensa, mas se vem de ti, faz crescer. E podemos observar a tua mão nesta obra. O Senhor tem nos feito prosperar neste lugar, mesmo tendo pouca força. Nós não negamos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo sustento. Eu te agradeço pelos dizimistas e ofertantes da tua casa, toda aquela pessoa que tem colocado as mãos para abençoar essa obra. Eu te entrego o Rafael e a sua empresa, a sua esposa, a sua família. Eu te entrego Daiane, que tem sido uma coluna nesta igreja. Eu te entrego o meu sogro Moisés, que tem sido uma bênção neste lugar. Eu te entrego a nossa vida também, que temos sido bênção neste lugar, a RD. Abençoa a RD. Eu te peço, Senhor, por Vitor, a Cacef, no seu nome da empresa dele. Abençoa a empresa do teu filho, porque ele tem sustentado esta obra. Abençoa a vida de Felipe, que durante muito tempo também sustentou essa obra. Faz ele entender a importância novamente desse ato. Toma a vida de Douglas, de Raquel, todos, Pai, aqueles, a minha família, aqueles que direto e indiretamente estão abençoando esta obra. Tu és o Deus que sonda todos. Então, muitas pessoas têm abençoado esta igreja, para que ela se mantenha de pé. Por isso eu te agradeço. Dá-nos uma semana produtiva e abençoada, e todo o empecilho que há dentro do meu coração, do nosso coração, de avançar, seja quebrado em nome de Jesus. Nos dá força e nos sustenta, porque a nossa força vem de ti. Por isso, leva-nos em paz, leva-nos em segurança aos nossos lares, e guarda-nos, e livra-nos de todo o mal,
Levante sua mão. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Você diz amém. Amém?